Olá pessoal, tudo bom? Vou trazer um assunto aqui interessante para vocês. Que eu vejo muita gente debatendo o porquê de Maria foi escolhida, porque as pessoas colocam Maria num pedestal muito alto. Não que Maria seja uma pessoa ruim ou não, Maria era uma pessoa abençoada, era uma pessoa agraciada de Deus e realmente ela era uma mulher de Deus, sim, isso é óbvio. A gente devemos respeitar Maria, sim, mas o porquê Maria foi escolhida, para você entender por que Maria foi escolhida, ela não foi escolhida porque era melhor do que as outras mulheres judias que existiam ali, não. Então vou fazer você, ou eu vou trazer para você o entendimento aqui de que o porquê Maria foi escolhida. Eu acho que você, talvez você que lê a Bíblia Sagrada, sempre que você vai ler aqui no livro de Mateus, logo nisso você tem a genealogia. E a genealogia é algo bem chato de você ler. E muitas pessoas acabam pulando a genealogia. E é através da genealogia de Jesus Cristo aqui que você vai entender o porquê Maria foi escolhida. Quando você pega o livro da genealogia que vai estudar, então você percebe que a genealogia que é contada são apenas dos reis. Tipo, se ele tivesse 10 filhos, mas o que era contado na genealogia é apenas o rei e o seu descendente que senta no seu trono, ou seja, o primogênito, o filho primogênito que sentava no trono no lugar do pai. E para que ele sente no trono é necessário que o pai morra. Então o filho só senta no trono do pai depois que o pai morre. Então quando você pega a genealogia e vem estudando ela, então você passa a entender o porquê que Maria foi escolhida. Veja, quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, então o que é que acontece? Israel deixou de ter rei, mas a genealogia ela não acabou. Os descendentes continuou surgindo, nascendo. Apenas eles não estavam entronizados porque o país de Israel estava sob domínio de outros impérios. Então, quando o Jesus nasce na terra de Israel, o povo de Israel estava dominado pelo Império Romano e tinha reis ou governadores, pessoas que governavam ali dentro da terra de Israel, que eram colocados por Roma. Não eram judeus que governavam, porque Israel estava sob o domínio de outras nações. Para que você tenha uma ideia e saiba e entenda o porquê que Maria foi escolhida, eu vou ler aqui apenas o versículo 15 e 16 de Mateus, Mateus 1, 15 e 16. Então, eu quero que você entenda que na genealogia só é contado os reis e os primogênitos que subiam, que antecediam aquele rei que saiu. Veja só, a partir do 15 diz: E Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. Esse Jacó não é Jacó lá do início da Bíblia, é outro Jacó, que deveria ser rei. Também não era rei por conta que Israel estava sob domínio de outra nação. E Jacó gerou a José. Então o nome do pai de José era Jacó. Aí continuando aqui no 16, e Jacó gerou a José, marido de Maria, a qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então, José ele vem da raiz da tribo de Davi. Se Israel não tivesse sob o domínio do Império Romano, quem seria rei na época seria José, porque José era o descendente do trono, certo? E Maria foi escolhida. Por que Maria foi escolhida? Por quê? Porque o filho tinha que ser descendente de José, embora Jesus Cristo ele vem de Deus. Ele foi concebido sem pecado ali, através de um milagre do Espírito Santo com Maria, que Maria também era virgem, certo? Mas Maria foi escolhida tão somente porque ela era esposa de José. A mulher que deveria trazer o Messias ao mundo, ela tinha que ser esposa de José, porque José era descendente do trono, embora José não estivesse entronizado, por conta que Roma estava dominando o país de Israel. Então, você vê que quando Jesus nasce, existe um apagão ali, um tempo de apagão. Quando Jesus reaparece na Bíblia Sagrada, José some. Por que é que Jesus aparece e José some? Porque José faleceu. No momento que José falece, então o príncipe tem que assumir o trono. O príncipe tem que ser. Aquela parte de batismo de Jesus nas águas, aquele coroamento, aquilo tudo ali, simboliza o coroamento
do príncipe que está subindo ao trono. Então Jesus era o descendente do trono de Davi, porque ele era o primogênito de José. No caso, ele era o primogênito de José e teria que subir no trono. Então, só para que você entenda isso, Maria ela foi escolhida porque ela era esposa de José, e José era o descendente do trono de Davi. Ele não estava entronizado porque Roma estava dominando o país de Israel. E Jesus, como primogênito de José, ele tinha que subir no trono depois que José morresse. Por isso que José some, né? José some e Jesus aparece. Quando Jesus aparece, José some, porque existe um tempo, um apagão ali na Bíblia, depois do nascimento de Jesus Cristo, e Jesus, quando aparece, já está com 30 anos, 30 anos, acho que 30 anos, ele reaparece, que é naquela questão do batismo, onde ele é batizado. Por quê? Porque José faleceu, então se o rei falece, então o príncipe tem que subir no trono. Então Maria foi escolhida porque simplesmente ela era esposa de José. Isso não tira as honras de Maria, isso não diminui ela, isso não quer dizer nada, gente, porque Maria é uma pessoa de Deus, é uma mulher escolhida, entre aspas, por Deus, mas porque ela era esposa de José. Então, o principal motivo de Maria ter sido escolhida era simplesmente porque ela era a esposa de José, e José era descendente do trono de Davi. Então Jesus tinha que vir do descendente do trono de Davi, certo? Um grande abraço, pessoal, e obrigado. Dá o seu like aqui e fica com a gente. Um grande abraço.